Uma coisa é trabalho, outra coisa é missão, né? A diferença do trabalho para a missão é que o trabalho te cansa, te enjoa. A missão te provoca todos os dias. E se você quer trabalhar com moda, você tem que ter paixão. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Em parceria com o LinkedIn, entrevista Paulo Borges, criador e diretor da São Paulo Fashion Week. Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Flintcast, mais um episódio essa semana. E hoje, eu e o meu querido parceiro de programa, o LG, estamos aqui com um convidado ilustríssimo, né, Muito LG? bem Quer dar acompanhado, boas-vindas né? aí à turma também, fica à vontade. Fala, turma. Vai ser um prazer dividir essa mesa aqui com o Paulo Borges, que dispensa a apresentação, mas o Crocas vai passar um pouco dessa apresentação que ele poderia passar o dia inteiro falando aí sobre tudo que ele já construiu. É mas isso mesmo. São 40 minutos de programa, eu falaria 39, contando tudo que o Paulo já fez até hoje. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui falar um pouquinho dessa pessoa que eu particularmente tenho o prazer de chamar de amigo, que eu gosto muito, eu sou muito fã mesmo do Paulo. O Paulo é o criador e diretor da São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda da América Latina. São mais de 40 anos de carreira do Paulo, especificamente, e ele realmente eu posso dizer que ele redefiniu a moda brasileira. Ele implementou a moda no Brasil praticamente de um jeito mais profissional e com um olhar cuidadoso a respeito da nossa moda, promovendo estilista nacional e posicionando e colocando o Brasil num cenário internacional global. Ele é reconhecido por uma visão inovadora. Desde sempre, quem trabalha próximo ao Paulo sabe disso, ele está sempre provocando como conseguir descobrir alguma coisa nova, fazer diferente, fazer mais interessante do que já era. E ele descreve os seus desfiles como óperas, unindo moda, cultura e criatividade. Seu impacto será celebrado esse ano, em 2025, com a série documental Paulo Borges Muito Além da Moda, destacando os 30 anos do São Paulo Fashion Week e a sua contribuição para a economia criativa e cultural do Brasil. Paulo, são 30 anos de São Paulo Fashion Week, né? Pois é, né? Bem-vindo Passou, aqui. né? Bom, Obrigado por pelo estar com a gente. convite. Obrigado, LG, obrigado, Crocas. Amigo, né? Desde sempre, acompanhando tudo. Eu também acompanhando tudo, mas é um prazer estar aqui. Sou inquieto, sou ariano, com ascendente em Áries, com a lua em Áries, então é isso. Olha, vai correndo, não sabe nem onde está às vezes. Maravilhoso. Eu vou começar te perguntando o seguinte. Eu me lembro de acompanhar o São Paulo Fashion Week desde que eu tenho idade para acompanhar o São Paulo Fashion Week. E existia ali aquele comecinho de blogueira, tô aqui tentando ficar na fila A, não era convidado, era convidado. E depois de um tempo isso foi se transformando muito pela sua própria visão de entendimento da importância desse cenário da Creator Economy. E você abraçou essa turma, né, Paulo? Mas tem como você fazer uma trajetóriazinha da sua memória real? Porque você é quem viveu aquilo, quem sabe. Tem muita especulação sobre como acontecia de blogueira sendo barrada na fila A, aquela tese, né, teorias loucas. Como isso aconteceu e como você percebe que essas indústrias se juntaram hoje em dia? E acho que só antes do Paulo responder, vamos fazer aquela pergunta que a gente tem feito para todos os convidados. É Aquela pergunta de milhões que a gente tem feito para todo mundo que tem juntado essa temporada do Flintcast junto com o LinkedIn. Boa, LG, boa lembrança. A gente tem proposto para que durante esse papo você pense, sendo o presidente a principal pessoa da Creator Economy no Brasil, e se você pudesse decretar aí uma lei para que criadores e marcas pudessem seguir. Então você vai ter o tempo aí da nossa conversa para pensar, e no final da troca você vai olhar para aquela câmera atrás de mim e falar que o seu decreto, e aí você vai discorrer aí um pouco do que você está pensando. Então aguenta aí, no final do Flintcast tem a resposta do Paulo. Bom, você sabe que quando entrou a internet no Brasil, 2000 para 2001, foi quando teve o nascimento dos primeiros sites, das primeiras plataformas digitais. Imediatamente a gente quis ter um site em banda larga para o São Paulo Fashion Week. O banda larga hoje seria o digital, né? Porque a internet ainda era analógica, era discada, né? Aquele barulhinho irritante. Mas a gente já quis fazer um site em banda larga e tinha naquele momento 12 mil pessoas no Brasil. 12 mil pessoas no Brasil que poderiam acessar um site em banda larga. E a gente sempre entendeu a importância do digital para a moda. Não só para a moda, mas para a economia criativa. Mas naquele momento a gente transformando o São Paulo Fashion Week, né, que estava se oficializando de forma
institucional para o mundo, como São Paulo Fashion Week, assim como Paris, como Londres, como Milão, enfim, Nova York, a gente entendeu que para transformar essa cultura com um país do tamanho do Brasil, né, que é quase um continente, com regionalidades tão específicas, com hábitos tão diferentes, e nenhum tipo de alinhamento ou conexão sobre um assunto, né? Eu acho que se fala muito sobre o que eu construí, talvez seja muito mais pelo trabalho de costura, de conectar aquilo que era isolado, aquilo que era solitário, aquilo que não tinha diálogo. E a gente entendeu que esse diálogo nasceria através da internet, não tinha rede. Passado um tempo, alguns anos, a gente entendendo como aquilo acontecia, a gente teve uma edição que se chamava Torre de Babel. E era no meio da Bienal, a gente construiu uma Torre de Babel, toda de vidro e com andaimes que eles iam emendando todo o corpo da Bienal, né? Que são todos eles orgânicos, mas eles não se emendam, eles não se cruzam. E a gente fez exatamente esse cruzamento, né? Você tinha interferências que cruzava todos os andares, conectava todos os andares. E o nosso site, a nossa redação ficava ali dentro, tudo de vidro. E a gente colocou uma mesa, como a gente está aqui, mas comprida. E fora da redação, a gente colocou 30 computadores. E a gente dizia para as pessoas, senta e fale o que você viu e o que você pensa. Não tinha blog ainda, né? E aí está até no livro da Camila Coutinho que ela fala que ela virou blogueira quando ela sentou naquela mesa e falou, eu posso falar. Que barato. Né? E a partir dali nasceu todo esse movimento de blogueiras que foram virando influenciadores e influenciadoras, que foram ocupando espaços, né, no mundo tradicional que está se dissolvendo. Né? A gente ainda está dissolvendo um mundo que já acabou. Né? E isso, obviamente, cria angústia. Eu falo que cria muito mais angústia do que medo, né? E a angústia, para quem faz antroposofia como eu, é um sinal muito bom, porque você está mexendo de dentro para fora. Você não está... O medo vem muito de fora para dentro, né? E a angústia vem de dentro para fora, onde você resolve as suas questões. E eu sentia que estava todo mundo muito angustiado. E está todo mundo ainda angustiado, sabendo como é que faz, o que faz, o poder que eu tenho, né? Aonde eu chego, como que eu chego, o que chega até a mim. Né? E foi um passo muito importante naquele momento. E eu acho que hoje a gente está exatamente tentando entender como é que vai, né, daqui para frente, com tudo que tem na mão, com tudo que é tecnologia, com tudo que é algoritmo, inteligência artificial. Como é que eu agora vivo? O que eu faço disso? Né? E é uma revolução sem volta. Né? Não Permanente, tem né? permanente. Quer dizer, não só permanente, como a cada 6 meses você tem que aprender mais uma vida inteira. Né, que tem, de repente, em um ano, tudo que você aprendeu na tua vida não vale mais, né? E eu acho que é isso ainda que vai ser um pouco angustiante, mas é também muito excitante, né? E é muito legal você falar disso, dessa transformação que teve uma virada de chave e a gente tem acompanhado hoje muitos criadores e criadoras, pessoas que estão ali como blogueiras, que estão ali à frente de blogs de moda também, sentando nessas primeiras fileiras de desfiles de grandes marcas, tornando embaixadores, viajando com essas marcas, que acho que é um fenômeno que acontece de uns anos para cá. E como você avalia essa transformação que teve nessa indústria e como que o São Paulo Fashion Week abraçou essa ideia também de transformação para entender que o mercado mudou de uns anos para cá? Olha, sempre atento, né? A gente gosta... Eu tenho uma equipe, obviamente, eu não sou uma pessoa sozinha, nunca acreditei, né? Eu sempre pensei em algo que fosse sempre coletivo. Uma equipe muito afinada, uma né, equipe Paulo? muito afinada. Eu tive E muito a sorte de afinada, conhecê-los é verdade. Mas afinada pela alma, né? A gente consegue sentar numa mesa e falar de uma maneira muito simples sobre coisas que você não tem nenhum tipo de censura, nenhum tipo de, eu não posso falar isso, eu não posso dizer aquilo, né? É uma turma íntima, mas muito aberta para discussões e conversas de coisas que não existiam mesmo. Né? O próprio termo economia criativa não se falava sobre isso em 2006, né? E a gente já discutia sobre esse assunto. Mas uma coisa que eu acho importante é que tudo que é novo lambuza um pouco, né? A gente se lambuza com aquilo que é novo, que é delicioso. E eu acho que precisa limpar a boca agora um pouco, sabe? Tem gente que não sabe trabalhar com isso ainda.
Tem gente que talvez nunca aprenda, mas tem gente que hoje já entende, tem aonde entender como é que isso acontece, né? Tem pessoas que querem ser influenciadores, mas você não quer ser um influenciador, você se torna um influenciador, ou por um dom, ou por um aprendizado, por um esforço, pela curiosidade, por entender. E a gente foi trabalhando com isso no São Paulo Fashion Week, dando espaço, né? Então teve um momento que a gente começava a deixar colocar numa primeira fila pessoas que ninguém identificava, que a imprensa não identificava, e de repente essas pessoas começaram a ficar muito conhecidas, porque elas começavam a falar, a tal da opinião, que lá atrás no blog, né, eu posso dar a minha opinião, elas começavam não só a dar opinião, mas ter plateia, ter audiência. E de repente essas pessoas começaram a ficar muito maiores que os próprios veículos, que também foram muito resistentes à ideia de mudar a sua linguagem com o público, né? O seu alcance de fala com o público, com medo de que uma coisa ia perder a outra, né? Que é antigo, né? O rádio vai acabar com a televisão, a internet vai acabar com o jornal, sempre tem isso. né? E a gente nunca acreditou nisso, a gente sempre acha que uma coisa soma com a outra, e uma coisa transforma a outra, né? E a gente foi transformando o evento, foi trazendo para esse lugar de escuta sobre a moda vários olhares e ouvidos diferentes, né? Para que você consiga ampliar também a visão, porque não é mais só aquilo que eu falo, ou só aquilo que você fala, é aquilo que todos falam. E aí você começa a ouvir o que é aquilo, daquilo ali você tira, que isso é besteira, isso não é besteira, né? E a gente criou um mecanismo, um ambiente tão fértil de pensamento, né? Mas que traz também, ao mesmo tempo, um monte de bobagem. Então, hoje, como é que você sabe se aquilo é bobagem, se aquilo é um pensamento? Como é que você sabe se aquilo é de verdade ou se aquilo é de mentira, né? De que fonte vem essa opinião, né? Aonde está a questão de você se aprofundar um pouco mais nessa velocidade de mundo em que a gente entrou, né? E você percebe que, assim, tudo ao mesmo tempo vai criando movimentos contrários, né? No momento em que a internet chega, que as redes começam, tudo começou a ser meio slow, né? O slow fashion, o slow food. E a moda não é um movimento isolado. De algum jeito. E desacelerar, né? Porque a moda ela é uma esponja, né? Ela vai sugar tudo que tem ao redor. E ela é assim mesmo, ela é comportamental, né? Ela vai olhar para tudo, vai puxar aquilo tudo para se transformar, né? Para ela trazer algo de novo, que é sempre o papel da moda. A moda, historicamente, é para você sair do lugar, né? Para você experimentar esses novos lugares. E eu acho que a internet, as redes e essa capacidade de você falar e de ouvir, de dialogar, por mais estridente que seja, é muito melhor do que o momento em que a gente só ouvia e nem podia falar, né? O que agora precisa é se aprender a falar, né? Aprender a ouvir, aprender a falar, saber como é que isso está acontecendo, né? E a gente vem fazendo isso. Agora, nos últimos 2 anos, a gente está fazendo um movimento contrário. A gente está selecionando quem pode sentar ali para falar. Porque a gente percebeu que tem gente demais falando um monte de bobagem, né? É uma curadoria, né? Para que aquilo não perca o sentido, né? Para que aquilo seja realmente um lugar de ampliar uma fala analítica, né? E não midiática. Porque mídia é fácil, análise não é, né? Então, você conseguir ter um alcance, mas a partir de uma análise, que eu acho que é isso que segura um movimento em transformação, é isso que tem que, na minha opinião, que é o que tem que ter. Só alcance, para quê? Para quem? Uma coisa que eu tive o prazer de trabalhar com o Paulo, acho que umas 4 edições, talvez, mais ou menos, Mais, enfim, eu acho, mais, né? Durante o período que eu trabalhei no Instagram, aqui do Brasil, e Instagram e moda estão ali completamente conectados, né? E nesse sentido, eu pude aprender algo com o Paulo, que eu queria ver se você contava para as pessoas que estão assistindo a gente, mas que, se você puder dar uma atualizada em como está agora, eu te agradeceria. Que é um movimento que mudou, inclusive, as edições do São Paulo Fashion Week, que era uma edição, agora não é mais uma edição, são 2 edições por ano, né? E justamente por conta do movimento do Vê Agora, Compra Agora, See Now, Buy Now, Buy Now. Que antes, para contextualizar, as pessoas iam assistir ao espetáculo, à ópera, como o Paulo gosta de dizer,
depois tinha um tempinho para aquela roupa 6 chegar. meses. Como era isso? Só 6 que mudou meses, radicalmente no mundo. no mundo inteiro, e você mudou, inclusive, como poucos no mundo, a próprio formato da edição, né? Eu acho que a gente mudou antes, porque o Brasil é um país jovem, a gente tem que pensar nisso, né? Muito jovem em relação ao mundo. E óbvio que a moda, como ensinamento, como cultura, ela começou na Europa. Paris é o berço da moda e sempre será, né? Foi o primeiro país que entendeu o conceito de moda. O que isso significava dentro de uma hierarquia da sociedade, de uma sociedade, né? de um ambiente de pessoas. A gente, quando trouxe a internet para a moda, em 2001, os jornalistas internacionais, quando vinham, eles queriam matar a gente, porque eles diziam que jamais poderia a moda ser transmitida na internet. E eles tinham a razão deles, né? Porque eles eram o berço da moda, o princípio da criação, né? A criação estava passando por um processo em que você vê, e ela, para chegar no consumidor, eram 6 meses. Quando a internet chega, você vê e o mundo vê. Então, o risco daquilo se contaminar e aquilo começar a chegar muito mais rápido no mercado, a partir de cópias, eles ficaram aterrorizados com isso. A questão da cópia, né? E da velocidade de você entregar algo, e aí a gente entra no conceito do fast fashion e do sinal by now, entregar rápido aquilo que demora para pesquisar, demora para pensar, demora para idealizar, tem custo, tem valor de pesquisa. E esse processo começou a destruir mesmo, né? Gerou a cópia, gerou o fast fashion. Não é que gerou a cópia já existia. Aumentou, né? Só que a velocidade da cópia começou a ser muito maior do que a velocidade do criador, né? Então, o criador demorava para entregar e a cópia chegava mais rápido que o criador. Isso começou a dar um pânico geral em todo mundo. Só que a gente explicava para eles que o Brasil não é do tamanho da França. O Brasil é do tamanho da Ásia, da Europa, 5 né? Franças. 5 Franças, 10 Franças. Então, e que a gente precisava de um instrumento que pudesse fazer com que o Brasil inteiro começasse a entender o que é moda, porque também a ideia de um calendário de moda não é só organizar um estilista, a cadeia Teixo, é educar o consumidor. Então, a gente, quando pensou o calendário de moda, você tinha a criação, o design, você tinha a indústria, o network, o ecossistema, e você tem o consumidor para aprender a dar valor àquilo que está sendo criado, né? Então, era um sistema em 360 graus e completamente holístico, orgânico. E a gente explicava, olha, se a gente não fizer isso, a gente não vai nunca alcançar. O país não vai alcançar e o Brasil tem um mercado interno gigante. Então, a gente começou a falar sobre isso. Aí, isso começou a dar certo. Aí, o fast fashion começou Fast fashion quem iniciou o fast fashion já existia. Só que com a internet, com a rede, isso ganhou mercado, ganhou corpo, ganhou o mundo. Então, assim, todo mundo começou a fazer mais rápido o produto, fazer em maior escala. Então, eu posso produzir, não só aqui, eu sou da França, eu produzo na Itália, pego o tecido da Turquia. Não, agora é no mundo inteiro, né? Então, o mundo inteiro começou a virar cluster de produção, de fábrica, de confecção, de distribuição. Então, se eu posso produzir ao mesmo tempo em 5 regiões do mundo, o meu negócio vai se agigantar. E no meu desfile, na hora que está acontecendo, eu já posso ir lá e comprar. Aí veio a questão do agora você vai lá e compra, que não deu certo. Que não deu Que não deu certo. Por que não deu certo? Porque o grande mercado de moda não trabalha sob o aspecto do primeiro produto, depois eu vendo. O que no Brasil era assim, por causa da inflação, né? Então se produzia junto com a ideia do fazer e quando lançava já estava produzido, aí saía vendendo. Rápido, o mais rápido possível, mas gerava estoque, porque eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei se vai vender 100 calças daquela. Então as pessoas trabalhavam muito com aposta. Eu vou apostar que essa peça aqui vai vender 100, aí vendia 500, e aí eu vendia lá 200, mas eu não conseguia entregar 200, eu conseguia entregar 100. Aí começou a dar um ruído, você produz, mas você não entrega, né? Aí começou a se testar aqui modelos. Quando o mundo entrou no fast fashion, imediatamente criou-se o sinal by now, porque a tecnologia permitia, todo mundo está vendo, você vai lá, clica, eu quero isso.
ou faz o pre-sale, né? Você vai comprar antes de encomendar, então vai chegar em 30 dias. Começou a se testar isso no Brasil. Então a gente começou a mexer na data do São Paulo Fashion Week para atender o mercado. O fato é que as pessoas não conseguem entregar e produzir nessa velocidade, nessa amplitude de desejos, né? Porque não é que todo mundo vai querer aquela mesma calça. Então você começou a ter que escolher que peças você faz. E isso foi reduzindo o alcance, né? Então hoje as pessoas produzem rápido, aí começaram a nascer marcas no digital. Tem vários estilistas que estão no São Paulo Fashion que não tem loja física e que são sucesso, né? Porque entenderam qual é o seu cluster, qual é a sua turma, né? O que eu faço. Então, apresenta na passarela, não tem imediatamente para entregar, mas tem um pre-sale e ele começa a entregar para esse universo digital. E tem uma loja digital, e tem um ateliê digital, né? E agora esses mesmos estilistas, desse movimento mais slow, estão abrindo ateliês para ter a experiência física. Foi ao contrário. Agora está indo fazendo um outro movimento. Muito legal. Né? E aí, acho que até você falando que hoje essas marcas que majoritariamente estão muito presentes no digital e às vezes nem tem uma loja física, como que você avalia essa transformação e como você acredita que a Creator Economy pode ter potencializado para que mais marcas queiram estar presentes no digital, pensando desde a produção até o consumidor final? Olha, eu penso o seguinte, né? Pelos 40 e tantos anos que eu estou na moda, o Brasil é muito diferente do resto do mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a nossa dinâmica de país e de mundo, a nossa relação de Brasil com Brasil e de Brasil com mundo é muito diferente. Então, nós temos um mercado diferente, a gente está globalizado de maneira diferente, né? A gente não conseguiu ter ainda marcas brasileiras que são realmente globais. Então, isso muda o desejo também, esse alcance. Educar as pessoas para usar a ferramenta, eu acho que é o principal fator que a gente tem aqui, né? As pessoas vão aprendendo de uma maneira orgânica, acertando muitas vezes e acham que aquilo então é o certo, ou erra muito e não consegue acertar, né? Ou vai olhar o que o outro está fazendo, mas que necessariamente não serve para o que eu faço, né? Então, muita gente não sabe exatamente como fazer, como usar. Por exemplo, eu falo o tempo todo, eu não sou um influenciador, né? Porque eu tenho lá o meu universo, a minha rede particular, né? Eu quero dizer. E eu falo sobre o que eu quero, eu falo sobre o que eu penso, eu falo sobre o que eu acho, mas eu não tenho nenhum compromisso de, olha, isso aqui precisa ter um alcance X, né? Às vezes eu falo alguma coisa que tem um alcance que eu falo, por que isso tem esse alcance todo, né? E eu não vou estudar por que isso tem. Então, assim, eu sinto que eu tenho necessidade de aprender também sobre isso, porque é um instrumento que você tem hoje na mão para o mundo. Daqui para frente só será mais assim, né? Você tem que ter mais informação, mais habilidade, você vai ter que estar o tempo todo muito atualizado com o que tem de novo acontecendo, né? Com ferramentas, com instrumentos, com essas conexões. E muito dos negócios mais antigos da moda não estão conseguindo sobreviver, porque rejeitaram, desde o princípio, a nova tecnologia de mundo, né? Aí a gente tem, historicamente, a era dos dinossauros, né? Por que os dinossauros sumiram? Né? Porque não usaram o WhatsApp. Porque não usaram. Certamente. Exatamente. Um teria avisado para o outro do que estava vindo. Por exemplo, hoje a minha angústia é que as pessoas ainda querem mandar e-mail, querem mandar WhatsApp, querem mandar direct. Eu falo, pelo amor de Deus, não me mande mais e-mail. Eu não quero mais ver e-mail, né? Mas ainda você tem que olhar. Então, eu tenho uma pessoa que eu peço para sempre ser copiada para ela ler o e-mail. E aí, quando ela vê que tem um e-mail que é importante, me fala, eu vou ver, né? Porque eu não consigo ver e-mail mais, né? Mas é uma ferramenta que para mim foi importante num determinado momento e que hoje é só um problema. Para mim é um problema ter e-mail, né? Eu acho que isso que está acontecendo, né? As ferramentas vão mudando e você vai ter que... Eu acho que elas vão se integrar. A minha visão é de que tem algum momento em que vai ter uma tecnologia que vai integrar tudo mais, né? Para você não ter que fazer um monte de... É como se você tivesse um monte de escritórios, né? Você está juntando as pessoas mais, o teu universo, o teu network, numa maneira mais rápida, não só rápida na velocidade, mas eficiente de atendimento, de pergunta e resposta.
E até nisso você é uma pessoa sempre muito visionária, né? Assim, acho que esse é um bom termo para descrever você, Paulo. E dentro desse sentido, as novas tecnologias você vai ali no começo, já experimenta, já vê como é, você está sempre notando quem está fazendo diferente, quem tem algo novo. Como é seu processo de curadoria, né? De percepção? Você obviamente está rodeado de pessoas, o seu próprio filho deve te ajudar bastante, né? Quem não sabe, o Paulo tem um filho de 19 anos, incrível, um menino super talentoso. Como é que você hoje se mantém atualizado nesse sentido e que tipo de criadores você segue? Eu estou super curioso para saber quem você segue hoje em dia, que eu quero seguir todo mundo. Esse último ano, estamos em 24, né? De 23 para 24, mas acho que 25 vai ser o ápice desse momento. A gente agora, quando está passando esse Lintcast, a gente está em 25. A gente já está em 25. Então, estamos aqui no futuro, correndo. Então, em 25, tem causado muitas mudanças para mim. Porque são 30 anos do São Paulo Fashion Week, 42 anos de carreira, muitas mudanças ocorrendo, uma série documental sobre a minha vida, não tanto pela moda, mas pelas transformações que eu provoquei na moda. Que ainda provoca. Que ainda provoco, e quero continuar provocando, né? Porque eu tenho 63, mas eu acho que eu tenho 30. A gente precisa de você, não faça isso com a gente. E eu acho que é tanta coisa que surgiu e tantas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, eu aprendi com a Regina Guerreiro. Meu primeiro trabalho na moda foi com a Regina Guerreiro, que é a primeira editora e jornalista de moda do país. Ela começou em 66, 67. Em 82, eu estava trabalhando com ela. E ela me falou algumas coisas em 82 que reverberam até hoje para mim. É um eco profundo. Que eu acho que não é só para moda, mas para qualquer coisa que você decida fazer na vida. Então, assim, ela falava em relação à moda. Filhinho, se você quer trabalhar com moda, você tem que ter paixão. Sem paixão, não adianta você ir para a escola, não adianta você fazer mestrado, você tem que ter paixão. A paixão é a ferramenta que vai te mover, né? Porque paixão, e aí na antroposofia, uma coisa é trabalho, outra coisa é missão, né? A diferença do trabalho para a missão é que o trabalho te cansa, te enjoa, a missão te provoca todos os dias, né? Você pode sair exausto de uma edição do São Paulo Fashion Week, mas a missão te faz, naquele instante, já está pensando o que você vai fazer. Não pode mais fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Então eu falo que eu tenho uma missão, eu não tenho um trabalho, né? E eu tenho paixão. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que esses são combustíveis que mudam completamente a mão com que você lida e como que você atrai pessoas a seu redor, né? Então eu tive a sorte de ser assistente de uma mulher que já era a mulher mais importante da moda, e eu tinha 19 anos, recém-chegado do interior, não tinha nada a ver com moda, não sabia nada de moda. E desde então, sempre tem pessoas muito jovens trabalhando comigo, né? Eu tenho gente que trabalha comigo há 30 anos, há 25 anos, há 40 anos, há 15 anos. Mas tenho gente que começa comigo hoje. E que eu quero que esteja ali para contrapor visões, para jogar questões que a gente não vai ver, e não dá para você ver tudo. Né? O hardware aqui é pesado, então você tem que ficar tirando coisa da cabeça, guardar e colocando outras coisas na cabeça. Não cabe tudo na cabeça, né? Memória, ela tem que ser usada para o que tem agora, não para o que já foi. O que já foi você tem que guardar num documento, ir lá depois checar, verificar. Então, o tempo todo eu tenho que ter pessoas jovens do meu lado. E pessoas que têm história do meu lado, né? Então, por isso que eu falo, eu tenho pessoas que estão há 40 anos comigo e tenho pessoas que estão há 6 meses comigo. E isso faz parte de uma discussão, né? Então, por exemplo, a curadoria. Quando começou, tinha uma visão que era muito, muito blindada pela própria bolha da moda, né? Hoje, qualquer pessoa pode me indicar alguém. Eu não preciso ouvir um jornalista, eu não preciso ouvir um designer, eu não preciso ouvir um historiador. Qualquer pessoa hoje chega na minha rede e fala, você conhece fulano? Você tem que conhecer ciclano. Eu vou lá, olho, eu começo a seguir, eu começo a ver, né? Aí pergunto para outras pessoas, é a tal da rede, né? Então eu mando para uma outra pessoa, aí eu vou ver quem segue, eu mando para uma outra pessoa que eu tenho o maior respeito,
E eu mando para pessoas de áreas completamente diversas. Eu falo com os curadores, com designers, com arquitetos, com músicos, com escritores, né? Esse é o meu cluster de pessoas, né? Eu não sou uma pessoa que só fala com gente da moda, né? Eu lido com pessoas de todas as áreas criativas, né? E essa mistura de olhar é que traz o novo, porque o novo está nascendo em qualquer lugar, né? Um escritor novo pode mudar a moda, né? Um cineasta novo pode mudar a fotografia. A música pode mudar tudo. A música interfere na moda de uma maneira muito forte, né? Então, você começa a ouvir uma pessoa na música, ela vai fazer uma mudança na moda que hoje uma grande editora de moda não consegue mais fazer, né? Então, essa é a grande mistura. Ela é mais difícil, mas ela também te dá mais desejo, né? Eu fico puto quando eu vejo alguém que já fez aquilo ali. Eu falo, como que eu não sabia? Como que eu não sabia dessa pessoa? Como que eu não tinha ainda visto esse artista? Onde eu tava? Onde eu tava que passou, sabe? E eu acho que isso que me faz ficar assim de olho sempre arregalado. Interessante, muito bom. É muito massa você falar dessa paixão e a gente fala muito, principalmente na Creator Economy, sobre a autenticidade, porque se você não tiver autenticidade como uma pessoa que cria conteúdo, você não vai conseguir ali vender a imagem que você está passando, vender um produto que você está representando. E como você consegue identificar que essa autenticidade, ela hoje é levada para as passarelas? E como você acredita que o mercado hoje tem identificado que mesmo depois de 30 anos, um evento tão importante desse mercado consegue se manter autêntico? Vou fazer uma observação em relação a isso, né? Esta última edição, que foi em 2024, em outubro, foi a maior edição em termos de alcance de mídia espontânea da história do São Paulo Fashion Week. Uau. Né? Isso é impressionante. Quer dizer, como é que quase 30 anos depois, como é que em 30 anos depois você consegue sair de um patamar que sempre foi muito grande, ainda no analógico, para algo estratosférico no digital, né? É um alcance absurdo, né? Quando as pessoas falam, e eu até pergunto, como você acha que é o alcance? As pessoas passam longe de achar que tem o tamanho de alcance que tem o tamanho de interferência que tem. Eu acho que, assim, você tem que errar. Se você está no jogo só para acertar, você vai ficar velho e vai sair. Então, se você não carregar o desejo de errar, o desejo do desconforto, você vai sair do jogo, do novo, né? Porque ninguém vai conseguir fazer algo novo se chegar lá, eu sei que é assim. É isso que é assim que é o certo. Você já chegou velho. Não é nem novo, assim. Não é novo, né? Então, eu acho que no nosso caso, a gente lida com uma dose bem grande de desconforto e de incerteza, né? A gente fala, eu com a minha equipe, que a gente é resultado do improvável. Sempre foi improvável ter uma semana de moda no Brasil. Eu já trabalhava com moda. Só 10, 12 anos depois que eu trabalhava com moda, que eu comecei a fazer uma semana de moda, porque até então era improvável, né? Era impossível, inimaginável, né? Então, eu acho que se você não tem até hoje uma cota eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar, nem entendo do que eu estou falando, e se arriscar, você nunca vai conhecer de verdade o novo. Né? Você vai achar que você está no novo, mas de verdade você está no velho. E isso, você tem muitos acertos, a gente tem mais acertos do que erros, mas você tem erros. E aí você tem que saber lidar com esse erro também. O que você faz com o acerto e o que você faz com o erro, né? Eu falo que a gente tem a habilidade de criar monstros, né? Porque você tem monstros no sucesso e monstros no fracasso, né? E você que criou ali, você que foi lá e falou, então vem, né? E hoje eu tenho a habilidade de fazer uma reunião, sair daquela reunião para alguém que quer participar, eu falo assim, estaremos criando um novo monstro. Né? Mas é porque você tem que se arriscar, e aí se torna uma habilidade, né? Você tá o tempo todo se arriscando para fazer as coisas. Isso é genial. Eu até fico...
eu falo muito sobre habilidade, você sabe disso, eu gosto de pensar em habilidades emocionais e onde é que não só a técnica ajuda a gente, porque é onde a gente se diferencia, onde a gente é mais autêntico. Dentro desse sentido, tem um monte de gente que está assistindo a gente e que provavelmente veio assistir por conta de ti, né? Prestar atenção no que você ia falar. E nesse sentido, estão se perguntando, peraí, eu sou um creator, eu sou um influenciador, eu discordo de você, eu acho que você é um influenciador, tá? Só para você saber, aqui, discordando do entrevistado. O que você, percebendo de dentro da moda, né? Como um protagonista ali da história do que a gente vive aqui no Brasil e no mundo mesmo, essas pessoas que estão começando a querer se posicionar como criador de conteúdo sobre moda, não só sobre moda, mas o ecossistema em geral, né? Porque tem a fotografia, tem o estilista, tem o design, tem o modelo, tem quem mais? Tem o design, tem o editor, o agente, né? O DJ da trilha. É que hoje não é mais DJ, né? É produtor musical. Um produtor musical, a gente vai aprendendo as coisas. Tem uma série de profissões nesse ecossistema que pode produzir um conteúdo sobre aquilo que tem o know-how para falar. O que você diria para essas pessoas que você vê que é muito legal quando você percebe fazendo ao seu redor e o que fala assim, fofo, não vai por aí que não é bacana de fazer porque não pega bem de algum jeito? Tem isso? Tem, e tem muita gente que não percebe. Né? Você tenta dar uma dica e a pessoa não aceita a dica, né? E a gente já pega o bloquinho para anotar. Eu acho que o nosso mundo hoje, principalmente falando nessa área de criatividade, a gente cria... Não é que a gente cria, a gente não cria nada. As pessoas se criam com muita facilidade, com muita velocidade. São as tais bolhas, aquela espuma que aparece. A pessoa fez espuma, ela já acha que eu sou legal, entendeu? Está consolidado. E aí, eu tenho casos, né, para falar, olha, cuidado que na 3ª temporada você vai levar uma trolha que você vai ficar chorando. Aí na 2ª temporada a pessoa já levou. Né? Aí veio chorando, mas você disse que era em 3. Eu falei, não, eu disse para você tomar cuidado. Né? Então, a facilidade do mundo que a gente vive hoje é dar demais para aquela pessoa. A gente entrega muito para aquela pessoa e ela não está preparada para entender que ela ainda não tem aquilo tudo. Né? E ela acredita, ela se ilude que aquele tamanho de nuvem é de verdade, essa nuvem passa. Mas é uma prepotência, Paulo? Eu acho que é despreparo. Por isso que eu acho que educar as pessoas é fundamental, né? Eu acho que é despreparo. A gente está num momento de mundo em que as pessoas acham que com alguns cliques elas já sabem tudo, né? Eu ainda sou da época da enciclopédia, né? Que eu tinha que ler tudo, pegar aquela palavra da... Então a gente aprendeu que a pesquisa é fundamental, né? Você se aprofundar sobre um assunto, sobre um tema, sobre qualquer coisa que você quer falar. Você tem que mergulhar para saber. Hoje as pessoas têm um pouco de preguiça do mergulho, né? Já vai ali, já pega na espuma, né? E acha que a espuma já dá o resultado. É prepotência? Mas é falta de preparo. E muito, eu acho que é acreditar no personagem, né? Quando eu falo que eu não sou influenciador, eu sei como eu influencio. Mas eu acho que a partir do momento em que eu aceitar essa imagem, eu estou começando a acreditar nesse mito que se cria ao meu redor, né? Ou ao redor das pessoas que ganharam notoriedade. E para que servem os mitos? Para que os mitos nasceram no mundo? Para serem destruídos, né? O mito é para você ver e matar, ver e matar. Isso é da mitologia, né? A mitologia mata os seus mitos, né? Porque eles servem para criar arquétipos. E esses arquétipos servem como referência, mas não como vida, né? Então, e as pessoas acreditam nesses mitos. Muitas pessoas acreditam que realmente são tudo aquilo que dizem delas. Não é, né? Eu não sou tudo aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, né? Ou eu não sou tudo aquilo que as pessoas acham que eu fiz, ou que eu faço, ou que eu posso fazer. Tem uma dose de erro, tem uma dose de risco, tem uma dose de recolhimento, né? Tem uma dose de ouvir, né? E normalmente quem não ouve são as pessoas que mais criam espuma, né? Você tem que entrar, sabe? Sabe aquela ideia? Eu sou formado em artes cênicas, eu sou formado em artes cênicas, então em teatro você tem muito que ouvir, óbvio, né? É o jogo da cena. É o jogo da cena. Então eu sempre aprendi
a me afastar. E sempre aprendi, eu faço um exercício, uma dica. Eu faço um exercício que é o seguinte: como que eu faria ouvindo tudo aquilo de você, mas trocando de lugar? Eu vou sentar no seu lugar e a gente está conversando. Estamos aqui conversando. Eu tenho as minhas opiniões, vocês têm a opinião de vocês. Então, no meio do negócio, eu mudo de lugar. Eu quero pensar como você é, entendendo como você é, e eu ouvi o que eu disse para você. Como que eu reagiria a isso? Né? A tal da história de senta na cadeira do outro para ver como é. Né? Eu acho que isso amplia a tua capacidade de análise. E a gente está num mundo que a análise é fundamental. Porque se você perder tempo e não analisar, foi. Pro bem ou pro ruim, foi. Né? Fica raso. E acho que é muito legal você falar isso, principalmente hoje, em que a gente está aqui no Flintcast em parceria com o LinkedIn, em que a gente está se conectando diariamente com muitas pessoas, seja no LinkedIn ou outras plataformas, e muitas vezes a gente acaba colocando a nossa opinião sem escutar o que o outro tem ali para compartilhar com a gente. E no final do dia, virou uma troca em que ninguém vai estar certo. E que não existe, que não né, existe, na verdade. exato. Não tem troca nenhuma, né? E não São tem dois troca. monólogos. Exato, que fica um falando de um lado e o outro falando de outro. E aproveitando até o gancho que você trouxe também sobre essa questão da relevância, sobre toda essa transformação que a moda tem tido, com a chegada dessas plataformas que hoje são muito rápidas, em que a gente está tendo esse papo aqui, milhares de conteúdos foram compartilhados, o que você acredita que desde para um designer até para um criador que é um expert, quiçá a gente pode chamar assim, é importante para que ele mantenha essa relevância e consiga ter uma troca muito legal com os eventos como São Paulo Fashion Week, com as marcas, e possa ser ali aquela ponta da pirâmide para que outras pessoas se inspirem nesse criador, seja para usar o look que ele está usando, mas também para querer criar um conteúdo inspirado no que ele tem feito. Eu sempre acredito no contraponto, né? No contraste. A gente está no mundo de velocidade, né? Então, não seja rápido para dar sua opinião. Pense um pouco, né? Olha primeiro, veja, observe o que está acontecendo ao redor, né? O que as pessoas começaram a dizer antes de você ter certeza se aquilo que você pensa é o que você já está dizendo, né? Então, ache esse tempo, né? Qual é o seu tempo de responder sobre aquilo, para que você use a tua maior capacidade de pensamento, de reflexão, né? E a gente vê que pessoas fazem isso. Mas a gente vê que muita gente reage muito rapidamente a uma imagem, a uma fala, a um assunto, a qualquer coisa que seja, né? Ou elogia muito rapidamente ou critica muito rapidamente, né? E normalmente, quando é muito rápido, o elogio é exagerado e a crítica é exagerada, né? Aí a gente que está ali, que observa, a gente percebe, essa pessoa não sabe o que está dizendo, né? Ou não sabe porque não estudou ali atrás o que acontece, ou não sabe porque não tem maturidade para analisar aquilo daquilo que viu, né? Então, calma na hora de dizer o que você pensa, né? Pensa um pouquinho, né? Não diga tão rapidamente. Tem um ditado muito antigo, né? Que fala que quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Isso é dos meus avós, mas que serve um pouco como hoje, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Então, segura um pouco a onda. Né? Não precisa ter essa velocidade, principalmente quando você está dizendo alguma coisa que você pensa. Quando você quer mostrar alguma coisa que você gosta, é rápido. Posta uma coisa e fala, eu gostei disso aqui. Mas quando eu penso isso, aí calma, né? Dá 2 passos para trás antes de sair correndo. É uma dica incrível mesmo. Inclusive, chegou aquele momentinho de você virar presidente. E enquanto o Paulo está pensando na presidência dele, no primeiro decreto como presidente, a gente pediu no comecinho do nosso Flintcast para que o Paulo, assim como outros convidados e convidadas nossas, nos dissessem uma lei, uma determinação, algo que é imprescindível que aconteça no mercado da economia creator para que a gente melhore, né? Que a gente possa trazer mais benefício para as pessoas em geral. E aí o que a gente queria saber é o seu decreto, né, LG? Qual que é o seu decreto para esse momento com a gente? Então, falando para eles, né? Primeiro conta pra gente qual que é e depois faz o seu decreto. É formação, é educação. É educar, né? Nada vai evoluir sem educação, né? Eu tenho uma referência da minha infância
de uma educação maravilhosa em escola pública, né? Não tem que ser particular, não tem que ser... É sobre qualidade da educação, né? Nada vai avançar no mundo se você não tiver conhecimento. Mas você então faz um decreto para que todo mundo, como é Eu que seria? decreto, a partir deste momento, como presidente, que a principal ação desse país é a educação. Isso vale pra tudo, né? Eu voto nesse Já tem presidente. 2 votos aqui, então, nessa mesa. Eu voto nesse presidente. A gente está chegando no nosso final do nosso programa. Passa rápido, né, Paulo? Passou. A gente não nota que tem, mas eu tenho muita coisa para te perguntar. Antes da gente finalizar, são 30 anos de São Paulo Fashion Week, tem o seu filme, que vai ser lançado também por ali pelo quarto trimestre do ano que quarto vem. trimestre de, mais ou de menos. 25. O que a gente espera do São Paulo Fashion Week para o ano que vem? Como a economia creator vai estar de alguma maneira diluída e misturada dentro desse seu universo, como sempre esteve, mas como é que vai ter um reforço maior, né, LG? E a gente vai se despedindo por aí, mas queria ouvir isso de você nesse finalzinho. Eu vou falar rápido, então. 25 é um ano de inovação. O tema para 2025 é futuros possíveis, né? E a gente vai levar o ano trazendo memórias que as pessoas querem se emocionar, as pessoas precisam de afeto, né? É um momento de você trocar afeto. E, por exemplo, a gente vai começar a reexibir um filme que a gente fez há 15 anos atrás, que chama Top Models, um conto de fadas, que é o momento em que as modelos brasileiras ficaram globais. E tem um filme, um longa-metragem que a gente produziu, e que a gente produziu, mas não deixou nem ir para streaming, e a gente fez algumas sessões em cinema, então ninguém mais viu, né? Então a gente vai começar a exibir esse filme, e a partir disso a gente vai estar trazendo uma série de memórias afetivas, né? E provocar as pessoas com qual é o futuro possível que você quer para a sua vida, né? O futuro é construído agora. Então, qual é a tua escolha para esse futuro possível de um novo século que está se formando? Maravilhoso. Também muita coisa nesse ano, né? Muita coisa. Se quiser já se despedir, aproveita ele, Gê. Queria Já tá com a agradecer bola. primeiro o Paulo por estar aqui e dar essa aula pra gente. Eu tenho certeza que muita gente de casa, espero que tenha anotado todas as dicas, né? Que com certeza foi uma troca muito massa, que a gente poderia passar o dia inteiro aqui, não só apresentando o Paulo, mas como trocando. Então, obrigado. Espero que todo mundo de casa tenha aproveitado. Obrigado mais uma vez, Paulo. É isso aí. Paulo, obrigado. Você sabe, eu sou publicamente seu fã, Eu sou sou seu fã admirador. também. Eu nem sei, agradeço profundamente por ser seu amigo e por tudo que você me Obrigado. ensina. Obrigado por estar aqui. Se quiser, dá um tchau para as pessoas também. Bom, tchau, atentem a 2025, que é um ano de virada para os nossos futuros possíveis. É isso aí. E a gente encerra mais essa edição incrível do Flintcast em parceria com o LinkedIn, com esse convidado brilhante que é o Paulo Borges. E deixa a pergunta para você, qual é o seu futuro possível? Se quiser, responde para a gente conta para o Paulo depois. Até logo, até o próximo episódio. Flintcast. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.